Como resolver um caso de magia negra feita por uma ou mais pessoas contra outros, até ao ponto de provocar o bloqueio total às pessoas e a separação? Então, esta é uma das perguntas que eu mais respondi nos últimos 20 anos. Estou sempre a responder. Como é que se destrói um malefício, etc. Já dei um bocadinho as pistas. Vivendo uma vida na graça de Deus. Portanto, basicamente é isso. E para que isso aconteça é preciso começar, a primeira coisa seria acreditar em Jesus, fazer uma boa confissão. Né? E depois começar a rezar, a ir à missa, comungar, rezar o terço e por aí afora. Meditar as Escrituras, adorar o Santíssimo. Tudo isso alimenta a nossa união com Deus e quanto mais forte for a nossa união com Deus, mais rápido o malefício vai ser destruído. E os exorcismos? Os exorcismos ajudam, aceleram este processo. Não é? A maior parte das pessoas põe, digamos assim, pensa que são só os exorcismos que resolvem tudo. Eu vou lá ao Padre Lara, ele põe a mão na cabeça e eu venho de avião. Não é? Era bom, mas não é assim. Depende muito das nossas escolhas. Deus quer salvar-nos, mas não quer fazer isso sem a nossa colaboração ativa. Tu tens que querer. Tu tens que querer. Ó, Sr. Padre, mas eu pago o que for preciso. Não é uma questão de pagar, é uma questão de conversão. Voltamos às conversas de ontem. E às vezes isso é um processo mais lento. Ir ao Padre Lara até é rápido. Mas mudar de vida, arrepender-me dos meus pecados, confessar, começar a rezar, é mais lento e dá mais trabalho. Oh, Sr. Padre, eu já tenho tanto que fazer, queria só que o Senhor rezasse, reze rápido. Como eu digo, não é mau querer isso, mas é ingênuo pensar que isso vai mudar tudo sem a minha colaboração ativa. Santo Agostinho tem aquela bonita frase: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Temos que querer, temos que colaborar com a graça. Qual o propósito das indulgências e quais os meios para adquiri-las? Agora estamos no ano jubilar, e, portanto, eu também já expliquei muitas vezes isto, mas não é mau, porque cai bem. E no ano, os jubileus na Igreja Católica, de alguma maneira, têm uma certa ligação com a tradição do povo judeu. Na lei de Moisés havia, de 7 em 7 anos, um ano sabático, e de 49 em 49 anos, 7 vezes 7, é sempre esta questão do 7, porque o 7 está ligado à perfeição, porque Deus criou os céus e a terra em 7 dias. E de 49 em 49 anos, 7 vezes 7, um jubileu. E nesse jubileu, o que é que acontecia? Os escravos deixavam de ser escravos, recuperavam a liberdade. As pessoas que tinham hipotecado os terrenos e vendido os terrenos porque estavam desesperadas e não sei o quê, voltavam a ter os seus terrenos. Não é? Portanto, era todo uma espécie de... Agora ia usar uma palavra inglesa, vou usar, mas no bom sentido. Era uma espécie de reset, de um restaurar a ordem inicial, querida por Deus. Porque Deus tinha dado os terrenos às 12 tribos, aquela distribuição, etc. Portanto, havia uma ideia de que vamos restaurar o ponto de partida em que estava tudo bem. E para nós, católicos, qual é o sentido? O sentido é esta libertação das injustiças, da escravidão, reparar as injustiças, etc. Portanto, mas aplicado numa lógica espiritual. Ou seja, qual é que é a verdadeira escravidão? É a escravidão de quê? E o pecado tem consequências temporais, ou seja, nesta vida. E também espirituais, se nós quisermos. Ou seja, uma pessoa que faz um pecado grave. Imaginem, eu saio daqui, roubo uma mota, que eu gosto de andar de motas, chego ali, estava ali um homem que foi à pizzaria, e eu vou... Chega à rotunda, o meu anjo da guarda
E despisto-me na rotunda, acerto não sei aonde, uma carrinha qualquer, fora de trânsito, e pronto. E o homem da pizzaria ainda me apanhou. Ei, chamou a polícia, fui para o tribunal e tal. E depois, graças a Deus, eu vim aqui ao retiro do Arnaldo e ei, pá, foi mal. E fui-me confessar e o padre Barálio perdoou-me. E disse, olha, como penitência, reza o terço, a Nossa Senhora. Pronto. E eu fui ter com o homem e pedi desculpa. E ele disse assim, mas e a mota? A moto está toda partida. E ele, mas a moto era a única coisa que eu tinha para trabalhar. E por eu não ter a moto, eu perdi o emprego. O meu patrão já não precisa de mim. Eu não tenho moto, eu entrego pizzas. E o homem da carrinha também ficou com a carrinha sem andar. E não tinha mais dinheiro para arranjar a carrinha. Ou seja, o nosso pecado é como aquelas pedrinhas no lago. Tem muitas consequências. A maior parte, se calhar, nós nem vemos na vida de outras pessoas. O homem da carrinha chegou a casa, a mulher viu que ele tinha estragado a carrinha e disse, andaste a ver outra vez. Quero o divórcio. O filho, não é? Que estava a jogar computador, ficou sem o computador. Quer dizer, eu estou a brincar, mas a vida é bem mais... É isto, é este drama. E, portanto, eu pedi perdão a Deus, eu pedi perdão ao Senhor da Mota, mas eu, de facto, causei um dano material e também, podemos dizer, moral, espiritual, na vida de outras pessoas. E que é uma espécie de coisa que não para. Aquilo depois afeta ao filho, que depois entrou numa depressão e que já não estudou mais e não sei o quê. Estão a ver? Esta é a parte triste. E no nosso juízo particular, a gente vai ver, com a graça de Deus, com a luz de Deus, Deus é a verdade, a gente vai ver as consequências de todas as nossas más ações. Vai ser um choque. Agora, uma boa notícia. Vamos ver também as consequências de todas as boas ações. Vai ser uma alegria. Não é? E Deus, e é justo que a desordem que o meu pecado introduziu na história, na minha história e na vida dos outros, seja reparada. É justo. É justo que eu, de alguma maneira, compense o senhor da mota, e o da carrinha, e a mulher dele, e o filho dele. Mas às vezes eu não consigo fazer isso. E como é que eu faço isso nesta vida? Levando uma vida santa. Aquela cena da mulher de má vida que lava aos pés de Jesus com as lágrimas e se enxuga com os cabelos. E o fariseu diz, se Jesus pensa para ele, se Jesus soubesse a raça desta tipa, tinha mais cuidado. E Jesus aproveita e diz, muito será perdoado porque muito amou. E, portanto, o que mais repara aos nossos pecados, que são sempre uma falta de amor, uma falha no amor, é exatamente o oposto, é amar. No fundo é uma vida santa. O que é que define um santo? Amar muito. Amar muito a Deus, amar muito o próximo. Portanto, Deus dá-nos esta vida e nesta vida a gente pode reparar. E se eu não reparar o suficiente? E por isso, agora voltando atrás, os santos, já falámos ontem, tinham tanto cuidado com aproveitar este tempo que Deus nos dá nesta terra para fazer penitência, para reparar pelos pecados que fizemos. Temos contas a pagar. A gente esquece, há uma contabilidade espiritual. E se eu morresse sem reparar, ou sem reparar o suficiente? Só Deus sabe quantas estamos. Ia para o céu? Se morresse na graça de Deus, ia para o céu? Sim. Ia direto para o céu? Havia ali uma paragem antes do céu, que se chama... Pois, a própria palavra já indica a finalidade, não é? Purgar, purificar, não é? Portanto, é um local onde, de alguma maneira, terminamos de expiar a pena temporal devida pelos nossos pecados. Ou seja, faltava de pagar uma roda da moto. Portanto, rezas mais uns terços e tal, rezas pelo filho dele e pelo neto e não sei o quê, para compensar de alguma maneira a desordem que o pecado introduziu.
Então, mas porquê é que está a dizer isto tudo, Sr. Padre? Porque isto tem tudo a ver com a graça do jubileu que temos este ano. Porque no jubileu, o Papa, com a sua autoridade espiritual, concede a chamada indulgência plenária. Quem passar na Porta Santa, uma coisa tão simples, recebe uma graça espiritual que limpa toda a dívida que eu tinha para pagar no purgatório. Ei, espetacular, não é? E por isso, quando começaram os primeiros jubileus, as pessoas iam a pé a Roma de onde estivessem. Né? Porque era uma graça tão grande, a ideia, eu não vou ter que ficar o resto da vida a fazer penitência se eu for a Roma e passar na Porta Santa. Obviamente com algumas condições, confissão, comunhão, rezar pelo Papa, pronto. Não ter apego ao pecado, ou seja, se falta conversão, aí vais para o purgatório, não é? Ou até para o inferno, não é? Se for grave. Uma coisa é o pecado venial, outra coisa é o pecado mortal. Pronto, mas isto para dizer, por uma coisa tão simples, eu já não preciso de fazer muitos anos de penitência e Deus, por intercessão da Igreja, ou seja, tudo o que ligares na terra ficará ligado no céu, por o poder das chaves, a Igreja, Deus concede-nos por meio da Igreja a remissão total da pena temporal devida pelos nossos pecados. Yes! Grande notícia. Pronto, portanto, esta é a graça do jubileu. Vale a pena aproveitar. Agora, ainda mais boas notícias, que a Igreja continuou, depois dos jubileus, a atribuir a determinadas ações, que são boas, a graça da indulgência plenária, mesmo quando não estamos no jubileu. Eina! E, portanto, só vai para o purgatório quem for burro, porque é fácil. Quem se descuidar muito, não é? Porquê? Porque a Igreja está-nos a facilitar a vida demais. Às vezes eu até acho que é mau. Estou enganado. Eu é que estou enganado. A Igreja é que está certa. Mas às vezes, dar as coisas tão fáceis, o que é que acontece? Nós não damos o justo valor. Não é? Como aos pais que dão um telefone ao filho, o iPhone de 27. Não dão o justo valor. É tudo fácil demais. Não é? Pronto. Estou! Quem fala? Então, é bonita a música. Vou dar só mais alguns exemplos de algumas obras às quais a Igreja concede a indulgência plenária, mesmo que não estejamos no ano de jubileu. Já dei a Porta Santa. Que depois, hoje em dia, nós temos até a Porta Santa nas nossas dioceses. Na Catedral da Diocese há a Porta Santa, não é preciso ir a Roma. Já facilitou. E hoje em dia até noutras igrejas o Bispo diz, não, pode ser no santuário, não sei o quê. Aqui em Fátima podemos receber a indulgência plenária. Portanto, a Igreja é uma mãe boa que quer é que a gente vá para o céu, diretos, não é? Quase que empurra. Empurra. E então, algumas obras boas que mesmo depois do jubileu continuam a ter indulgência plenária. Não é? Coisas tão fáceis e tão bonitas e tão boas. Por exemplo, quem ler durante meia hora a Sagrada Escritura, abrir a Bíblia e ler 30 minutos a Bíblia, ganha a indulgência plenária. 30 minutos. Um dia. Amanhã de manhã acorda, toma um pequeno almoço, um croissantzinho com uma meia de leite, senta-se no sofá, desliga a televisão e está ali meia hora. Fazer meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. Não é preciso estar exposto, basta estar no sacrário. Vou à igreja, ajoelho-me ali ao pé do sacrário e estou ali a fazer companhia a Jesus, como dizia o Francisco Marto, o São Francisco Marto. Fazer companhia a Jesus escondido. Não é preciso dizer muita coisa. Estou ali com ele, ele sabe porque eu estou ali,
por Ele. Fazer a via sacra, agora calha bem na quaresma, naquelas estações que estão na igreja, à volta da igreja. Fazer a via sacra meditando as estações. Rezar o terço em família. Sr. Padre, eu já faço isso, não sabia. Então, olha, aproveita. E há mais, né? Podia continuar. Fazer um retiro espiritual, não sei se é de 3 dias pelo menos ou 4, mas 4? 3 ou 4 dias também dá indulgência plenária. Este é 4. Pronto, agora, mas há umas condições para poder receber, mas não são difíceis, não são difíceis. Uma coisa é fazer a obra à qual está anexa a graça da indulgência plenária, outras coisas são as condições para eu, de facto, receber a graça. No fundo são 4, eu já disse, é confissão, que não é preciso ser no mesmo dia, pode ser antes e pode ser depois, e com uma mesma confissão eu posso ganhar várias indulgências. Comunhão, essa tem que ser no mesmo dia, normalmente, agora também já estão a facilitar, mas em princípio é no mesmo dia. Não é preciso ser missa, é preciso ser comunhão, não é, posso comungar fora da missa, é raro. Rezar pelas intenções do Papa, pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. E há uma quarta, que é, no fundo, não ter apego ao pecado. Ou seja, às vezes isto é mais complicado quando são aqueles pecados pequeninos de estimação. Não é? A gente tem aqueles pecadozinhos, Sr. Padre. Digo umas mentiras à minha vizinha, tem que ser, Sr. Padre. Ela é muito bisbilhoteira, muito. Quer saber tudo. Se eu for ao Pingo Doce, ela está à porta, à espera. Não é? Pronto, eu lá lhe digo que fui ao continente. Pronto, nós justificamos, e como são coisas mais pequenas, obviamente não vou para o inferno por isso, mas Jesus diz, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que vai para além disto vem do maligno. Portanto, uma mentira pequenina vem sempre do maligno. É pequena, mas é má. Pronto. E às vezes nós temos assim uns pecadozinhos de estimação, até confessamos na confissão. Eu disse ao Sr. Padre, mas eu no fundo, não quero largar. Habituei-me, dá jeito. Pronto, então aí precisamos de conversão. Se eu fizer a indulgência plenária e tiver essa disposição de não querer largar aquele pecadozinho de estimação, então eu já não recebo a indulgência plenária, ou seja, eu teria que ir para o purgatório por causa dessa má atitude. Mas recebo sempre uma parte da indulgência, ou seja, aquilo abrevia o purgatório. Não elimina o purgatório, pronto, passo lá umas férias, mais curtinhas. O purgatório não é brincadeira, estou a brincar, mas não é. É melhor ir direto para o céu. É muito melhor. Pronto, já disse várias coisas. Temos que terminar, não é? Como ajudar uma pessoa a aceitar que tem problemas espirituais graves? Como ajudar essa pessoa psicologicamente? Nota, os médicos, na sua maioria, não aceitam nem percebem estes problemas. É verdade, então, graças a Deus também há muitas exceções. Eu conheço muitos psiquiatras e psicólogos que são bons católicos. E eu atendo muita gente e eu apanho também muita gente com alguns problemas, depressão, a mais frequente, às vezes a ansiedade, os ataques de pânico, aparecem bastante hoje em dia, nos mais novos, sobretudo. Pronto, há de tudo. E às vezes é uma grande ajuda. Eu sou padre, eu ajudo-os na parte espiritual, não é? A fazer a boa confissão, a voltar, no fundo, a alimentar a amizade deles com Jesus. E até posso dar um ou outro conselhos, digamos, de bom senso. Não é? Não grite tanto com o seu marido, não é? Pronto, coisas, não é? Desligue, não veja tanta televisão, esqueça o preço certo. Não é? Nossa, padre, não consigo. Mas a gente vê que aquelas pessoas precisam de uma ajuda
digamos assim, do ponto de vista médico, científico. O que é que eu faço nesses casos? Pergunto-lhes se eles já estão a ser acompanhados por alguém, pergunto se eles gostam, se confiam nessa pessoa, se as têm ajudado e digo-lhes para serem obedientes, fazerem o que os médicos dizem. Há muitas pessoas que vão ao médico, mas depois fazem-lhes o que lhes apetece. Isso é imprudência e também é pecado. Ser imprudente é pecado. O médico mandou tomar este remédio, mas eu não me apetece. Depois há mais consequências. Portanto, temos que ser humildes, temos que nos deixar ajudar por quem tem competência. Mas ele é um mau médico. Então, porquê é que escolhesse esse? Escolhe um bom médico e faz o que ele te diz. Portanto, às vezes falta humildade e falta prudência. E o que eu digo a muitas pessoas é... Dou um contacto de uma psicóloga amiga minha, de Lisboa, que, até posso dizer o nome, é a doutora Maria José Vilaça, que é presidente, não sei se ainda é, penso que ainda é, da Associação de Psicólogos Católicos Portuguesas. E então, ela conhece toda a gente, toda a gente que nos ajuda e é católico, não é? E depois as pessoas dizem-lhe a ela, olha, eu moro em Ovar, então aí perto tem o doutor não sei quantos. Pronto, é o que eu faço. Como é que eu resolvo este problema? É assim. Pronto, basicamente é isso. Agora, também é verdade que há muitos psicólogos e também, agora não é o momento, mas a história da própria psicologia foi meia turbulenta, meia problemática. Houve vários princípios que às vezes se assumiram. No fundo, a psicologia tem uma certa visão do homem, tem uma certa antropologia por base. Quem é o homem? Então, se a antropologia na qual se baseia a psicologia é, digamos assim, incompleta, vamos dizer assim, para não dizer errada, isso vai dar consequências menos boas. A parte boa é que, com o passar dos anos, a gente vai afinando as coisas, vai corrigindo. Às vezes há modas que depois vê-se que aquilo não ajuda, porque, no fundo, o que não é verdade não resolve. Não é? Mas ainda há muitas escolas, digamos assim, e eu vejo que há muitas pessoas que recebem maus conselhos, que, do ponto de vista da fé, são pecados graves. Não é? O meu filho não sai de casa e tal, mas era bom que ele tivesse uma namorada e tal, e que faça. Quer dizer, às vezes dão-se conselhos com boas intenções, mas que no fundo não é a solução. E até há uns piores que eu não digo aqui, porque são tão absurdos, mas pronto. Mas eu acredito que estas pessoas fazem, esses profissionais fazem isso de boa intenção e eles estão a transmitir de alguma maneira o que lhes ensinaram. Não é? Mas de facto é preciso ter algum cuidado. Pronto, mas não é tudo assim. Portanto, eu posso escolher. O que pensa sobre neurociência, sobre o método reset emocional? Não faço ideia. Mas, pronto, é isso. E mais uma, porque esta foi fácil de responder. O que acha do curso Alfa? Não conheço muito pessoalmente, mas as coisas que eu vi na internet, os testemunhos, o que eu pude apurar, digamos assim, parece-me que tem bons frutos. Parece que tem bons frutos, que tem ajudado muita gente. Há também gente crítica, há gente, mas isto não é católico e tal, nasceu fora dos católicos e tal, mas isso não é um argumento que me convence. O ter surgido fora dos católicos não significa que não seja útil. Portanto, e eu acho que também tem havido alguns retoques, ou seja, dentro da Igreja Católica, os Curso Alfa já não são exatamente iguais como no mundo protestante, não sei se foi lá que eles nasceram. Pronto, portanto, dá para ir afinando a coisa. Mas a ideia que eu tenho de longe, sem conhecer muito, é que é bom, que ajuda. Pronto, queridos amigos, a gente há de se ver mais vezes, espero eu, se vocês forem voltando, ou encontramos aí no Pingo Doce, quem sabe.
agora, fora de brincadeiras, vou pedir que continuem a rezar por mim. Agradeço as vossas orações. Gonçalo. Rezem mesmo. Quando se lembrarem no terço, uma Ave Mariazinha. Não peço mais que uma. Se quiserem rezar mais, também é bem-vinda. Mas se rezarem uma Ave Maria por dia por mim, eu agradeço muito. E eu também prometo que vou continuar a rezar por vocês todos os dias. Todos os dias. Pronto.